palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu a dar este tão grande e maravilhoso testemunho para edificação de nossas almas, para resgate daqueles que ainda precisam ser salvos. E temos por título este testemunho, Resgatando do Tráfico para Cristo. Meu nome, amados irmãos, é Carlos de Oliveira, tenho 25 anos, nascido no Rio de Janeiro, criado sem pai e sem mãe. Fui criado no colégio interno, porém evangélico. E no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, está escrito: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não desvia dele. Irmão, eu sempre fui uma criança desembaraçada nas coisas de Deus. Cantava, respondia às perguntas bíblicas e etc. E quando eu já estava atravessando a minha idade de 15 anos, recebi de Deus uma proposta pelo Espírito Santo, quando eu já resolvi a me batizar com 16 anos, e já cantava, ensinava o Evangelho, e muito não entendia, pois como está escrito em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 7 e 8, não diga que é uma criança, mas abra a tua boca e eu encherei de palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Irmão, eu era jovem, adolescente. O diretor olhou para mim naquela tarde e falou: Carlos, achamos por bem ceder um espaço, uma sala, para cultuar o nome do Senhor Jesus, porque tu bem sabe que nessa fé, muitos ainda que não têm esse privilégio, a qual você ainda jovem já tem tido esse privilégio, e muitos são os que vão para outros caminhos, e achamos por bem você na direção deste culto. Oh, aleluia! Eu não sabia, irmão, que Deus já estava preparando uma chamada muito importante na minha vida. Como está escrito no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo de número 19: não te mandei eu, esforça-te, e tem de bom ânimo, não te espasme e nem te espanta, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Bendito é o nome de Jesus. Recomeçamos aquele desafio com 5 pessoas, e Deus nos provou por misericórdia com 50 pessoas, e tudo era maravilha, porque diz a palavra, aonde há um ou dois falando no nome de Jesus, ali ele se encontra, ele se faz presente, e há sinais e maravilha para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas, irmão, interessante que no livro de Epístola, 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, como diz a Escritura, os vossos adversários, o diabo, ele anda ao nosso derredor, bradando como leão, achando a quem possa tragar. Amado irmão e ouvinte da palavra de Deus, quando nós colocamos o propósito de servir ao Senhor em espírito e verdade, o adversário ele não fica satisfeito, ou seja, ele fica inquieto. A porta do inferno se abre para pelejar contra aqueles escolhidos de Deus, aqueles que têm o propósito de levar este evangelho à frente. Bendito é o nome de Jesus. E logo ele colocou no meu coração, irmão,
tinha que saber quem foi meus pais. Louvado seja o nome de Jesus. E minha mãe. Mas a Bíblia, ela afirma, irmão, louvado seja o nome de Jesus, em Eclesiastes, no capítulo de número 3, no versículo de número 1, há tempo para todas as coisas determinadas por Deus debaixo do céu. Bendito é o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz, irmão, que muitas das vezes nós queremos ultrapassar a frente de Jesus. Ainda em Eclesiastes, no capítulo 5, ali diz: não se precipita com o vosso coração nem com a vossa boca em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque nós estamos na terra e Deus está no céu. Bendito é o nome de Jesus. E ali eu estava me precipitando em querer conhecer quem foi meu pai e minha mãe, porque assim o adversário, ele já sabia que eu ficaria ciente de tudo aquilo que aconteceu. Bendito é o nome de Jesus. E eu cheguei até assistente social e perguntei quem foi meu pai e minha mãe. E a assistente social perguntou se eu já estava preparado. Bendito seja o nome de Jesus. E ela começou a falar: meu filho, você está preparado? E eu falei: olha, minha senhora, eu estou preparado. Se não fosse assim, eu não estava no Evangelho, eu não seria batizado, eu não estava cursando uma série tão importante para mim. E ela ali começou a falar que meu pai e minha mãe haviam me abandonado com 6 meses de idade. Tudo naquele dia acabou para mim. No meu coração criou assim um ódio tão grande, irmão, que naquele exato momento eu resolvi no meu coração de largar tudo. Eu resolvi de ir embora, não querer mais saber das coisas do nosso eterno Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz no capítulo de número 49 de Isaías, no versículo de número 15: ainda que seu pai e sua mãe te abandona, o Senhor Deus Jesus Cristo, Ele nunca nos abandonará. Mas eu não sabia dessa versão desta palavra, porque diz a palavra de Deus: errai-vos por não saber conhecer das Escrituras e nem do poder de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E comecei a dar lugar à ira, ao diabo. E comecei, aleluia, a esquecer de tudo aquilo que eu havia aprendido ainda quando criança, quando jovem, quando adolescente. Como diz a Escritura: não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não dai lugar ao diabo. Não queria saber de Deus e não queria mais andar nos seus propósitos, e não queria andar mais nos seus caminhos. Louvado seja o nome de Jesus. Meu coração, irmão, ficou tão irado, tão amargurado, que o adversário propôs no meu coração. E eu ali falei: olha, eu não quero saber de mais nada. Eu vou começar a roubar, a matar, porque se eu for preso, vai sair no jornal, na televisão, e eu assim da mesma forma morrer. E ali meu pai e minha mãe, talvez através daquele jornal, daquela televisão, ela viria aquela notícia
e veria o filho dela naquelas condições. Irmão, é triste, é nós sabermos que não temos pai e não temos mãe. É triste que nós não conhecemos, não temos aquele privilégio, aquele carinho da sua mãe e do teu pai. E quantos hoje em dia não tem a sua mãe e o teu pai, mas não dá aquele amor tão grande. A Bíblia diz, irmão, honrai seu pai e sua mãe, para que os seus dias prolonguem na face da terra. Bendito seja o nome de Jesus. Irmão, quando eu soube daquele episódio, eu abandonei o Senhor Jesus. Abandonei tudo, irmão. Já estava se cumprindo o que diz segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 21 e 22. Melhor é fora não conhecer o evangelho, o caminho da verdade, porque depois conhecendo desviarem dos santos mandamentos que fora dado. É como diz a Escritura: o cachorro voltou a seu vomito e a porca voltou a seu último estado. Irmão, e naquela vez comecei a fugir, comecei a lixar a cola, comecei a ficar como pivete nas ruas, já não queria saber daquele carinho, daquela fé que tanto me dava, irmão. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Talvez Deus queria mostrar para mim que nem tudo na minha vida estava somente num pai e numa mãe, mas que Ele, ainda que a mãe abandonasse, os pais abandonassem, Ele próprio teria um grande zelo, um grande cuidado de nós. Bendito seja o nome eterno de Jesus. Estava já com meus 17 anos e comecei a conhecer mais companhia, mais pessoas, e comecei a se tornar, como diz o provérbio de Salmo, no capítulo 1, bem-aventurado o homem que se não segue os caminhos dos ímpios, e nem se detém no caminho do pecador, e nem se aceita na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o prazer da lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Glória seja dada ao nome de Jesus. E o meu estado, irmão, ficou pior do que antes. Comecei a roubar e a assaltar. Era triste, irmão, para mim. Obrigava como alguém para estar junto ali comigo. E um dia fui convidado a ir a uma favela. E de repente, quando cheguei nesta favela, eu fui convidado a planejar, a organizar um assalto. E tramamos ali pelo poder das trevas aquele assalto. E os pessoal começou a falar: como pode? O escurinho, ele é responsa, ou seja, ele é esperto, ele sabe a se conduzir. Eu não sabia que o diabo, irmão, estava ali entronizando, estava ali guiando a minha vida, porque a Bíblia diz que nós não devemos servir a dois senhores. Nós devemos servir ao Senhor Jesus Cristo, que é dono do ouro e da prata. Nós devemos servir a Satanás, que nada pode fazer, nada pode dar. Mas, irmão, a Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, ele chegou ao entendimento dos prudentes,
para que não resplandeça a luz do Evangelho. Bendito seja o nome de Jesus de Nazareno. Glória a Jesus. Irmão, a Bíblia diz que é no capítulo de número 10 do Evangelho de 2 João, no versículo 10, o diabo só vem para matar, roubar e destruir. E eu já estava, irmão, como uns 18 anos de idade, e jamais acreditaria em nada, irmão. Fiz um pacto com Satanás, depois de ser batizado, irmão, depois de ter experimentado de toda a benevolência, da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Estava eu ali sem orientação, sem direção. Oh, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Estava eu ali agora, irmão, fazendo um pacto com nosso adversário Satanás, e ele me propus, sem chegar ali naquele terreno, de fazer um pacto com o diabo, porque eu pensava, irmão, que Satanás ele podia proteger da bala perdida, da traição, da mão de polícia, até mesmo da mão de bandido. E ele resolvi cortar meu corpo, e até mesmo chegar no ponto de beber meu próprio sangue, misturado com cachaça, irmão. Glória seja dada ao nome de Jesus. E ali fiz pacto com os demônios, de maneiras que eu via os demônios falar comigo pessoalmente. E muitas das vezes, irmão, planejava assalto. E o diabo, ele conhece aonde ele pode entrar e onde ele não pode entrar. Porque diz a palavra de Deus, no Evangelho de 2 Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, ali tem um versículo que diz que Deus, ele não permite cair um fio sequer da nossa cabeça, sem que antes ele não consente. E Deus permitia que o adversário, como permitiu de bulir com a vida de Jó, Deus ali estava permitindo que o adversário Satanás se andasse na minha vida, permitisse que eu passava por tudo aquilo, para que eu realmente viesse saber que só o Senhor, só Jesus é o único e suficiente Salvador de nossa alma. Bendito seja o nome de Jesus. Ali, irmão, tinha uma atividade tão miserável com Satanás, irmão, que eu ouvia ele falar. Às vezes eu planejava em assaltar até mesmo alguma loja de servo de Deus cristão, e o adversário falava: não, aí você não pode entrar, porque ele sabia que o Senhor dos Exércitos, ele estava na frente daquela loja. Ele é o escudo e broquel, ele é a rosa de Sarão, ele é o lírio do vale, ele é o Senhor dos Exércitos, e ele estava ali com a sua espada desembanhada, e aonde Deus está, o adversário não pode tocar. Bendito seja o nome de Jesus. E ali o adversário falava: aí você não pode entrar. E eu não entrava. E uma certa feita, irmão, eu estava ali com os amigos e organizamos para entrar ali em certo comércio para fazermos um assalto. E o adversário, ele é enganador, ele não habita com ele a verdade. A Bíblia diz que ele veio enganar. Desde o princípio que ele engana, não habita em Satanás a verdade. E ele falou para mim: olha, você entra e pode fazer um assalto aqui nesse comércio, porque você vai se dar bem. Eu não sabia, irmão, que ele era o pai da mentira. E ali entrei para fazer aquele assalto, e de repente os amigos começaram a fugir. E eu, pela primeira vez na minha vida,
estava indo em uma cadeia, estava indo a ser preso, depois de ter experimentado as coisas de Deus, depois de ter ensinado 50 pessoas, aleluia, ainda como jovem, como mancebo, oh aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Eu estava indo pela primeira vez preso, como meu coração doía, como eu ficava preocupado, irmão, porque na época, aleluia, havia muita morte na cadeia. Na época tinha xerife na cadeia, e a pessoa que entrava era nova. Ela às vezes até mesmo se não tivesse um punho, se Jesus não desse livramento para o diabo fazia com que ela virasse mulher para os outros presos, porque ali a pessoa está presa, ela está impossibilitada, a mulher, a nada. E ali chegando eu para aquela cadeia, e ali muito preocupado, irmão. E de repente ali fui jogado por uma cadeia do Comando Vermelho, aonde tudo começou, aonde tudo, irmão, iniciou. A Bíblia diz, irmão, que o abismo se chama o outro abismo. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que perverso. E meu coração, irmão, estava duro. Eu não queria saber, irmão, de nada. E quando eu estava ali, naquela cadeia, eu comecei a entronizar. O diabo ali estava me preparando, porque o diabo também ele prepara as pessoas para o lamaçal de pecado. Eu estava ali entrando naquela escola, depois de estar no colégio evangélico prendendo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui para a cadeia aprender com Satanás tudo aquilo que é desgraça para o homem, que faz divisão de Deus e o homem. Estava eu ali com o coração duro, fechado, com ódio no coração, aprendendo, irmão, com Satanás. E de repente eu saí daquela cadeia e eu fui enviado pelo amigo, entre aspas, para ir para a favela de Manguinhos. E ali começou tudo, irmão, porque eu estava com 19 anos de idade. Era já preparado por Satanás para ser dono de uma favela. E o diabo me levou até Praça Tiradentes, ali atrás do 13º Batalhão, aonde hoje, para a honra e para a glória do nome de Jesus, já não é mais uma boca de fogo, é um necrotério, um ML. Bendito seja o nome de Jesus. E eu estava ali como o dono daquela favela. Irmão, para ver que a fúria do diabo era tão grande, tão terrível na minha vida, ele tentava de qualquer maneira me levar ao desespero, me levar à morte. Ele me colocou ali atrás do 13º Batalhão, e muitas das vezes os polícia P2, polícia especializada, que tem nos batalhões preparada para desarmar todo o tráfico de droga, até mesmo matar, se por muitas vezes for revidado. E uma certa feita, irmão, estava ali e entrou pelas portas os P2 daquela favela, e entraram com aquela grande fúria. O diabo botou, porque diz a palavra de Deus que uma casa dividida ela não subsistirá, mas o reino, aleluia, unido,
ele resiste até quando Jesus Cristo, o Senhor, quiser. E de repente, o diabo botou uma ira tão grande no coração daqueles P2, de maneira que ele pediu para todo mundo sair fora. E eu estava ali no meio também. Ele colocou ali naquela parede, e estavam todos eles encapuçados. E de repente nós pensamos que ali ia ser o extermínio. E ele perguntava os pessoal, incitava, batia e coagia, perguntando quem era o Carlão, e as pessoas preocupadas porque eu estava ali naquele meio. Mas Jesus tinha cegado o entendimento daquele policial. Eu pensava que era o diabo estava ali fechando meu corpo, e eu saía inclusivamente para ser abençoado por Satanás. Ia todo dia, por dia, toda semana ali no terreiro, fazer oferenda e receber as bênçãos dos adversários, dos demônios. E de repente, irmão, com um certo tempo, eu vim saber que alguém estava me entregando, alguém ali estava me entregando para os polícia, e resolvi a mudar daquele local, resolvi a sair dali. E os policiais ficaram à minha procura, e bendito seja o nome de Jesus, porque eles não conseguiam, aleluia, fazer nada comigo, porque o Senhor, ele estava ali já guardando a minha vida. Embora o diabo tentava me matar, mas o Senhor estava ali guardando a minha vida. Era muitas vezes, irmão, era tiroteio entre policial, tiroteio até mesmo entre bandido. Eu não sabia o que fazer. Muitas vezes era levado para morrer pelos policiais. Mas Jesus, ele é aquele que dá o livramento. Fui pego pelos próprio policial. Fiquei ali para dar 10 mil reais. Para dar 10 mil reais. E para não morrer, quando fui pego ali pelos policiais. E de repente, irmão, o diabo botou no meu coração que não era para me dar nada, até porque mesmo eu não tinha, e não dei nada àquele policial. E ele falava: olha, se você voltar dessa favela, você vai ser morto. E uma certa feita eu voltei para aquela favela, e ali o diabo armou aquela cilada, e eles ali me pegaram, e de repente me levavam ali pela uma beira do rio, ali o rio Timbó. Me levaram para ali e me fizeram tanta covardia. E de repente um deles falou: olha, você reza porque hoje é o teu dia. E tu nunca vai fazer trato com polícia e não cumprir. Irmão, naquela mesma hora, naquele mesmo instante, eu lembrava de tudo aquilo que eu aprendi. Eu lembrava de tudo aquilo que os pastores, as irmãs, quando eu era criança, pregavam ali para mim. E eu fazia aquela oração, confessava a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de minha vida. E aqueles policiais começavam a atirar para o alto, como se fazer festa. E quando eles apontavam aquele fuzil para mim e começavam a apertar aquele gatilho, eu confesso para os irmãos e ouvintes, confesso que naquele momento eu tremi todo, mas Jesus, ele estava com a sua mão estendida, e mais uma vez me deu um grande livramento. Amados irmãos e ouvintes, mesmo Deus me dando esse tão grande livramento, eu ainda continuava com meu coração duro, porque eu queria conhecer quem foi meu pai e a minha mãe. Mas interessante, irmão, o que me chamava bastante atenção, depois refletindo
esse maravilhoso testemunho é que eu tinha feito de tudo para o adversário Satanás. Era dar doce Cosme e Damião, era brinquedo para as crianças, etc. E eu não tinha mais controle da minha vida. Eu já estava entregue às cocaínas, maconhas, bebedices, prostituição. Eu já estava sem saber. E uma outra vez eu fui levado novamente para ser preso. E quando eu cheguei nessa cadeia, eu já cheguei mais experiente, porque eu já tinha ido da primeira vez. E quando eu cheguei já nessa vez, eu já não cheguei tímido, porque eu já sabia como é que entrava e como é que saía. Porque o adversário, ele já insultava no coração. Mas quando eu cheguei a essa cadeia, eu já cheguei logo condenado a 9 anos de prisão. Para meus olhos, irmão, eu não podia sair dessa cadeia. Eu não podia, porque 9 anos, não é 9 dias. E ali eu fiquei pensando, meditando, porque quando tu não quer parar para ouvir Deus, Deus te apara e fala contigo, seja onde e seja qual for o lugar. Ele é Deus, é Senhor, e fala com a sua criatura. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E ali, irmão, estava preso numa cadeia que era preparado para 20 pessoas, e ali era posto 37 pessoas. E eu via tanto sofrimento, e eu via tanta angústia, e perguntava: Senhor, por que isso tudo está me sucedendo? Interessante, irmão, quando Gideão estava ali malhando aquele trigo, o Senhor, na pessoa do anjo do Senhor, chegou até Gideão e falou: varão valoroso, o Senhor é contigo, não tema. E Gideão olhou: se o Senhor é comigo, porque sobreveio todas essas coisas. E muitas das vezes talvez você está perguntando se o Senhor é comigo realmente, porque sobreveio a mim, sobreveio a minha casa, sobreveio meu filho, a minha esposa, todas essas coisas. Eu quero te dizer o seguinte, que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, tudo contribui para aquele que ama a Deus e que são chamados segundo o teu propósito. Bendito seja o nome eterno de Jesus. Oh, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E ali, irmão, eu fiz um voto com Deus. Eu fiz um voto com Deus. E Eclesiastes, no capítulo de número 5, versículo 4 e 5, diz o seguinte: que aquele que faz um voto ao Senhor é melhor que cumpra, porque Deus não se agrada de sacrifício, de voto de tolo. E aí eu propus o seguinte, irmão, ao Senhor Jesus: se Ele me tirasse daquela cadeia, eu serviria novamente ao Senhor, faria tudo segundo a sua vontade. Mas, irmão, Deus, Ele cumpra com a sua palavra. E Deus ali, irmão, como foi com Pedro, como foi com Silas e Paulo, aqueles agrilhões, ele caiu na madrugada, nós ali começamos a serrar, irmão. E eu confesso para os irmãos que muitos que foram comigo daquela vez embora,
Ele já se encontra os mortos e outros retornaram. Por que, irmão? Porque ali o voto era comigo e o Senhor Jesus. Irmão, mas mesmo assim, irmão, quando eu estive na rua, eu não queria honrar o voto que eu fiz com Deus. Era como se tudo tivesse acabado. Era como se eu tivesse esquecido daquele voto com Deus. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 31. E ali eu já estava caindo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, quando tu fizeres um voto ao Senhor, tá em cumprir. Porque Deus não se agrada de voto de tolo. Bendito seja o nome de Jesus. Interessante, irmão, que eu fui pego, mais uma vez, e levado para a linha do trem para ser morto. Irmão, eu não sabia que Deus ali estava me apertando. Eu não sabia que Deus ali estava fazendo eu entender que só Ele é o Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome de Jesus. E de repente, irmão, o diabo colocou naquele polícia, eu algemado sem expectativa de vida, para me levar na linha do trem, para me matar. E aqueles polícias estavam drogados. Aqueles polícias começaram a acenar com suas armas para apontarem para mim, para matar. E eu ali, irmão, comecei a orar ao Senhor, como diz no livro de Epístola 1 aos João, no capítulo 1, capítulo 1, no versículo 9, o Senhor, Ele é justo e fiel. Se confessarmos com nossos pecados, Ele é justo e fiel para perdoar. Irmão, quando aqueles fuzil AR-15 era apontado para mim, e aquele polícia apertava, eu começava a orar, irmão. E eu creio que o Senhor Jesus falava: olha, homem, tu não vai morrer, mas eu vou permitir que me dê cala súbia. Eu vou permitir que tu leve uma chacoalhada, leve uma repreensão, porque eu corrijo e repreendo todo aquele que eu tenho por filho, se eu porém obediente. E Deus permitia, irmão, mas não permitia que a minha alma fosse entregue à morte. Como diz o Salmo de número 118, o Senhor me castigou muito, mas não entregou a minha alma à morte. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Irmão, ouvinte, eu já estava sem orientação. Eu já estava, irmão, frustrado, sofrendo. Não era aquilo que eu queria para mim. E eu falava para aquelas pessoas: olha, um dia eu vou voltar para a igreja. Eu estava desviado, irmão, 4 anos do Evangelho. E a Bíblia diz, irmão, que quando o diabo encontra a casa varrida, limpa, aquele demônio que saiu, ele chama mais 7 para habitar. Eu estava ali na condição do demoniado gadareno. Ninguém segurava, ninguém dava comigo, porque eu estava em processo de diabo, de demônio. Quantas das vezes queria ouvir uma palavra, um folheto, e muitos não iam até o encontro a mim, mas tudo isso era permissão do Senhor Jesus. Glória seja dada o nome de Jesus. E de repente, amado ouvinte,
da palavra de Deus. De repente o Senhor colocou no meu coração um grande calafrio. Eu dizia: eu tenho que voltar para o caminho do Senhor. Eu tenho que voltar para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os agrilhões nos meus braços, na minha perna, me impossibilitava que eu enxergar diante de Deus. Mas quando Deus tem uma obra na nossa vida, como diz a Escritura no profeta Isaías, no capítulo 43, vós sois a minha testemunha de quem eu sou, Senhor, e vós é o meu servo. Ainda que houvesse dia, eu sou o Senhor, e aqui ninguém possa escapar da minha mão. Operando eu, Senhor, quem pegará? Bendito seja o nome de Jesus. Operando o Senhor Jesus, irmão, quem pegará? Não tem demônio, não tem potestade, não tem Satanás que resista o querer de Deus, porque Deus é soberano, Ele é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. E um belo dia, amado ouvinte, irmão, Deus colocou no meu coração de eu, naquele domingo, entrar ali pela sua casa e senti um calafrio no coração. Eu senti o anjo da morte, o espírito da morte me rodear naquele dia. E cheguei para falar com o rapaz que era subordinado a mim. Eu falei para ele: olha, toma isso tudo, eu não quero saber mais disso, porque eu vou para a igreja hoje. E ele olhou para mim como se espantado. Ele falou: que isso, tu está enlouquecendo, está ficando maluco? Eu falei para ele: olha, não estou ficando maluco, se tu quiser vir, também venha, larga isso tudo e venha. Mas ele não queria vir, irmão, porque o mistério de Deus é com quem Deus quer. Bendito seja o nome de Jesus. E naquele dia eu entrei naquela igreja, e naquele dia Jesus abriu aquela janela do céu, dizendo: filho, dai-me o teu coração. Oh, bendito seja o nome de Jesus. E fui para lá, irmão. E quando eu cheguei naquele lugar, naquele banco, naquela cadeira, eu abaixei a cabeça, porque o adversário costuma dizer por aí pelo mundo que nós somos cavalo dele. E se somos cavalo, ele fica montado. E quando eu entrei naquele lugar, naquela igreja como cavalo, eu não poderia erguer minha cabeça, porque o diabo estava montado em cima de mim. E não consegui, irmão, levantar a minha cabeça. E de repente Deus usou aquele pastor num mistério tão grande, tão terrível. E aquele pastor começou a marchar. Talvez muitos criticam, talvez muitos não entendem o mistério de Deus. E aquele pastor começou a marchar e falar em línguas estranhas. E cada vez que ele falava em línguas estranhas, era como se a espada alguma de dois gumes penetrasse na divisão da alma e do espírito junto à medula, porque ela mesma é apta para discernir a intenção e pensamento do homem. E eu comecei a chorar, irmão. Anda dizendo por aí que o homem não chora, mas na presença de Deus, aleluia, o homem chora, irmão, porque Deus é Deus, porque Deus é Deus. Bendito seja o nome de Jesus, glória seja dada ao nome de Jesus. E naquele momento chorava sem controle. E de repente, irmão, Deus mostrou para
mim que grande era a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando Deus falava a sua palavra, e de repente o pastor daquela igreja, ele já me conhecia, porque ele passava de um lado para o outro para ir para aquela congregação, para aquela igreja, e ele me via de armamento, me via ali chefiando aquela boca de fumo. E quando ele olhou para ver para quem Deus usava, ele sentou na sua cadeira e começou a chorar, chorar, chorar. Ele se acovardou de entregar o mistério, porque talvez ele pensou na sua condição natural que eu não acreditaria. Mas quando Deus quer falar contigo, ainda que muito se covarda, Ele levanta quem Ele quer para falar contigo, porque grande é o amor, grande é a sua misericórdia. E naquele, irmão, domingo, o pastor, ele se acovardou, mas Deus levantou uma adolescente com 11 anos de idade, levantou uma autoridade profunda, que não tem valentão, que não desce com lágrima na presença do eterno Senhor Jesus. E de repente aquela jovem, ela foi de encontro a mim, e foi com o dedo apontado, e da autoridade do Espírito Santo de Deus, ela perguntou: homem, tu sabe o que aconteceu? E eu chorando falei: não, eu só sei que uma espada era como se um punhal ficasse no meu coração, e doía, eu não aguentava, chorava, chorava, chorava. E de repente, amado ouvinte, irmão, Deus usou aquele adolescente, que muitos não dão nada para a criança, não dão nada para o jovem, mas Deus levantou aquela adolescente com tanta autoridade e poder, que eu que era valentão, eu que era grandão, eu que era queixo duro, eu que tinha coração duro, eu que achava que fazia, acontecia, quantas vezes levava a pessoa para morrer, quantas vezes tirava a vida, quantas vezes trocava tiro, mas na presença de Jesus, o valentão se torna pequeno. E aquela jovem, ela falou: homem, eu sou o Senhor, e falo hoje para ti que te dou o livramento, e ai de ti se tu voltar para trás. E naquele momento, irmão, o Senhor falou: olha, e olhava para cima daquela congregação, eu via como se fosse uma tela, e aquela tela mostrava a minha vida por inteira. Bendito seja o nome de Jesus. E Deus usava ainda aquela jovem e falou: olha, não vai para aquela favela, porque ainda se tu ir eu vou te dar um sinal. E ali eu estava ali naquela favela, irmão, porque eu tinha um coração duro. Eu voltei para lá e Deus me deu um sinal. Bendito seja o nome de Jesus. Eu estava ali rodeado daqueles amigos, entre aspas, e de repente se levantou algum deles e falou: olha, o escurinho tem que morrer. E alguém se levantou ali, Deus me dando livramento: olha, ele não tem que morrer nada, porque ele não vai pagar pela vida de outro, só porque ele não matou aquele que era amigo dele, deixa ele embora. Bendito seja o nome de Jesus. E ali, irmão, Deus falou no meu coração: olha, arruma tudo que você tem, deixa tudo e vai embora. Irmão, diz a palavra de Deus: aquele que quer seguir após a mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a tua cruz e siga-me. Bendito seja o nome de Jesus. Irmão, larguei tudo e saí daquela favela. Eu saí ali do Comando Vermelho, porque quando eu estava ali no Comando Vermelho, eu era escalado para ir em várias favelas. Era Varginha, era Jacarezinho, era Nova Brasília, Tuiuti, Arará, Jacarezinho, Mandela.
Mas nada daquilo, irmão, era solução para o meu viver. A única solução é Jesus Cristo. Talvez você almeja ser alguém na vida, ter tudo na vida, e tenta das formas mais ilícitas, porque o adversário ele dá tudo, mas ele também toma, porque ele não é dono de nada. Bendito seja o nome de Jesus. Irmão, quando o adversário ele viu que não conseguia me tirar minha vida no tiro, ele me incitava no meu coração, e a uma certa feita fui acoagido pelos pessoal, porque eu pensei no coração, eu saí da favela, eu não preciso ir para a igreja ser crente, eu só não vou levar mais aquela vida. Mas o homem ele foi criado para louvor e para a honra e para a glória de Jesus. O homem foi criado para adorar o Senhor Jesus. E de repente eu fui acoagido, irmão, numa rua, e fui levado para determinada situação. E ali o diabo falou: olha, não tem mais solução, você saiu daquela vida e ainda você está sendo perseguido. Só tem único jeito para você, é você tentar o suicídio. E confesso para os irmãos que eu comecei a cortar meu corpo, eu comecei a pegar o cabo de vidro, dar soco na janela, e comecei a cortar meu corpo. Mas Jesus Cristo ele tinha um plano na minha vida. E uma certa feita eu fui levado também para o hospital. Não é lícito nós mencionarmos nome. E ali também eles viram que eu era traficante e me deram remédio para morrer. Mas a Bíblia diz: beberão alguma coisa mortífera, mas não vos causará dano algum, porque o Senhor Deus é aquele que dá livramento para aquele que ele tem uma grande obra. Bendito é o nome de Jesus Cristo, aleluia, glória seja dado ao nome de Jesus. Irmão, uma certa feita também, entrei ali numa congregação, e Deus falou profundamente comigo. Falou: olha, não volta para aquele lugar que você veio, nem pelos caminhos que você havia outrora passado, porque grande é a obra que eu, o Senhor, tenho na tua vida. Porque duro será para ti recalcitrar contra a minha vontade, duro será para ti voltar pelos caminhos. Irmão, eu não queria ouvir aquelas palavras. E de repente, irmão, eu fiquei cego. Eu fiquei cego das vistas, como aconteceu com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Ele ficou cego, perdeu a vista, e o Senhor Jesus falou para ele: eu te mostrarei como será padecer por amor do Evangelho. Oh, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Irmão, quando eu perdi a vista, ali meu irmão estava comigo, e de repente, irmão, eu comecei a andar Marechal Hermes Bento Ribeiro, aquele viaduto. Eu fiquei louco, eu perdi a vista, eu comecei a chorar no meio do caminho, todo mundo olhava para mim espantado, porque alguém depois falava esse episódio que aconteceu, porque Deus ele havia falado. E quando Deus fala conosco, Ele é fiel e verdadeiro para cumprir com a sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrepende. Porventura faria Ele e não confirmaria. Bendito é o nome de Jesus, aleluia. E de repente, irmão, chorando, eu comecei a clamar ao Senhor. Eu falei: Senhor Jesus,
Eu sei que grande é a obra que tu tem comigo. Eu já não quero mais sofrer. Eu me entrego por inteiro. Mas me mostra o caminho e a luz. E naquele exato momento Deus enviou um casal, irmão. E ele falou: olha, está vendo esse caminho, está vendo aquela luz? Deus tem algo para você. Aquela congregação, ela acaba 9 horas, mas hoje ela acabará 10 horas da noite. E eu fui para aquele lugar, irmão, como Deus havia falado. E ali aquela congregação acabou o culto 10 horas, porque Deus havia falado. E ali aceitei Jesus como o único suficiente Salvador da minha alma. E hoje, irmão, para a glória e para a honra do nome de Jesus, eu me sinto, aleluia, liberto. Eu me sinto um valoroso obreiro da casa do Senhor, irmão. Bendito seja o nome de Jesus. E fiquei, irmão, 10 dias mendigando. Fiquei 10 dias mendigando. Mas, irmão, eu recebi a vitória. Casei com a esposa mais linda do mundo. Jesus me deu casa, Jesus me deu tudo. E hoje eu prego o evangelho para tudo quanto é lugar, irmão. Hoje eu prego o evangelho, viajo por aí fora. Hoje Deus realmente mostrou que melhor é servir. Melhor é meu dia com Ele do que um dia, aleluia, por aí. Bendito seja o nome de Jesus. Irmão, fica esta palavra, que você que é desviado, você que ainda não aceitou Jesus, possa aceitar, mediante esse maravilhoso testemunho, irmão. Congrego ali no Gerdau, onde o meu pastor é pastor Jorge. Irmão, trabalho com trabalho de libertação. Deus tem abençoado, Deus tem me dado tudo, irmão. E eu creio que Deus vai te dar também. Agora quero fazer uma oração contigo nesta hora. Que tu possa voltar para o caminho de Jesus, que tu possa aceitar o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial. Oh, Bedecalaçuia e Decalaçube. Jesus querido eterno, visita estas vidas. Jesus, toca dos corações. Abençoa, Senhor, assim como tu tiveste me abençoado. Jesus, assim como tu regastaste as minhas almas do lamaçal de pecado, do tráfico de droga, resgata essas vidas também, porque tu és o Senhor que abençoa, Deus, para todo sempre. Amém, Jesus, e amém, Jesus.